se espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sei que essa Palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Graças ao nosso Deus, estamos de volta. Vamos meditar na palavra do nosso Senhor. Hoje, um domingo, bom dia, um dia bom para a gente ter mais dedicação, não é? É muito bom aprender, cooperar, ajudar, contribuir na Igreja do Senhor Jesus. E como é que nós contribuímos? Nós contribuímos com o nosso serviço, contribuímos com a nossa presença, contribuímos com o nosso compromisso, com o nosso testemunho e contribuímos com nossos bens, ofertas voluntárias, corações generosos, gratos, dízimos voluntários de corações gratos, e assim a gente contribui na obra de Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor hoje para a nossa meditação, Lucas capítulo 24. Uma denúncia do Senhor Jesus em relação a nós, todos nós, sem diferença, sem distinção. A leitura. Lucas 24, 13 a 27. Uma leitura um pouco extensa, mas necessária, para a gente compreender esta instrução do Senhor. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes entregaram a condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não o viram.
E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, a palavra tardos de coração é coração lento, coração não preparado, coração não habilitado para crer, sem a disposição de crer, de aceitar. O Senhor Jesus, neste versículo 25, é aqui que eu vou realmente me deter, ele chama os seus discípulos, ele naquele dia, o dia da ressurreição, ele chama os seus discípulos de nécios, é tolo. Nécios significa tolos, negligentes, sem habilidade para absorver, para perceber aquilo que acontece em volta de si. Os nécios têm grande dificuldade em perceber, em absorver os acontecimentos, aquilo que ocorre bem diante de si. O Senhor Jesus, ressurreto, chamou os seus discípulos de nécios. Ó nécios! Nécios, tardos de coração. Vocês, e eu também acho difícil. Como é que não parece ser uma coisa confortável? Mas o Senhor Jesus tinha passado quase 4 anos ensinando a eles. E Jesus Cristo tinha dito muitas vezes que era necessário obedecer a Deus, fazer a obra que recebeu para realizar, e que a sua vida não seria ceifada, não seria tirada, ninguém tomaria a sua vida, ele entregaria. E entregaria para depois reaver. Então, esses discípulos, eles estavam bem informados. Foi no mesmo dia, no primeiro dia da semana, no dia da ressurreição. O versículo 13 diz: e no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, que é cerca de 12 quilômetros, e o nome da aldeia era Emaús. Iam falando entre si, fazendo pergunta um ao outro. E Jesus acompanha eles. Jesus aparece andando com eles. E Jesus entra na conversa. Que palavras são essas que caminhando trocais, e por que estáis tristes? Aí o Cleófas responde: tu não é daqui? Ou está só passeando, só andando, não sabe o que aconteceu? O que foi que aconteceu? Crucificaram Jesus. Jesus, nós esperávamos que ele remisse Israel, mas nossas autoridades, os sacerdotes e os príncipes se juntaram e o crucificaram, condenaram à morte, entregaram ele para crucificar.
Nós esperávamos na redenção, que ele remisse Israel, mas já é hoje o terceiro dia. É bem verdade que houve um movimento pela manhã. Disseram, as mulheres foram lá, disseram que tinham tido uma visão de anjo. Alguém dentre os nossos achou que isso tinha fundamento. Parece ser assim, mas ele mesmo não foi visto. Ele não foi visto. Aí Jesus diz isto: nécios, corações lentos. Vocês têm o coração lento. Vocês são tardos. Corações lentos para crer tudo que foi dito pelos profetas. Convinha que o Cristo padecesse estas coisas. Convinha que ele entrasse na sua glória. Convinha que isto tudo acontecesse, porque foi predito. É profecia, foi profetizado. E o versículo 27 diz que, começando por Moisés foi um instrumento de Deus para a redenção de Israel e para a instrução do universo. Moisés escreveu a revelação que Deus lhe deu. E Moisés profetizou no último livro da sua pena, em Deuteronômio, no capítulo 15, ele profetizou que o Senhor Deus levantaria um profeta semelhante a ele na comunidade de Israel, e este profeta deveria ser ouvido. E se alguém rejeitasse a palavra desse profeta, sofreria banimento. Quem não ouvisse aquele profeta seria banido, sofreria banimento. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus é algo grandioso. A revelação é perfeita, mas quase todos nós somos tardos, nécios, corações lentos, marca-passo espiritual. Quase todos nós. Bem-aventurado que não tem esse coração lento. Bem-aventurado que não é tardo. É maravilhoso aprender. É maravilhoso aprender. A profecia de Moisés é no capítulo 18 de Deuteronômio. E ali o profeta Moisés, onde Jesus, começando por Moisés, ali o profeta Moisés diz: o Senhor teu Deus levantará um profeta semelhante a mim. O Senhor teu Deus levantará um profeta no meio de teus irmãos, como eu. A ele ouvireis. E se alguém não ouvir, será cortado. Então, meus amados irmãos, mesmo os discípulos de Jesus são tardos. Até como discípulos de Jesus, nossos corações são pesados, são lentos, marca-passo espiritual. Que Deus tenha compaixão de nós, nos encoraje, nos ajude, e que a gente tenha um alento para crer o que os profetas disseram, o que foi registrado, porque tudo que foi registrado
visava a nossa formação para melhorar a compreensão das coisas espirituais. Que nós não sejamos mais tão nécios. Precisamos, sim, de graça para crer. Louvado seja o bendito nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, hoje nós vamos orar pelos viúvos. Você lembra quando foi que alguém na sua igreja, um pastor, uma mulher de oração, um homem de oração, alguém pediu oração pelos viúvos? Ah, mas tem tão poucos viúvas, ele nem vem. Eu também acho que são poucos, mas eles são tão necessitados de ajuda espiritual, de oração, para Deus direcionar, confortar, consolar, orientar. Um segundo casamento sem a bênção de Deus é um terror. Eu vi coisas terríveis acontecer na igreja. Oremos pelos viúvos. Querido Senhor, Pai Santo, Pai Todo-Poderoso, Senhor da Glória, nós estamos em Tua presença. Pedimos a Tua graça, a Tua direção, a Tua proteção. Abençoa a Tua igreja, crianças, jovens e adultos. Abençoa os Teus ministros, abençoa, meu Senhor, cada um dos nossos irmãos. E agora, meu Senhor, suplicamos a Ti pelos viúvos na igreja. Ó Deus, Tu conheces os Teus servos, os que são ministros, os que não são, Senhor. Tu sabes, ó Deus, as dificuldades de um homem ao perder a sua esposa. Deus misericordioso, Deus bondoso, socorre, ajuda, dá graça e boa orientação. Amado Pai, ouve a nossa petição. Em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.